Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos sobre o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, um grande clássico aí que já ajudou milhões de pessoas a alcançarem grandes objetivos apenas mudando a maneira de pensar. Então, nesse livro, o autor ele traz diversas técnicas que se baseiam em um simples princípio, um princípio prático, que é o fato de que se você acredita em alguma coisa sem restrições e faz um retrato disso na sua mente, você remove os obstáculos subconscientes para que seu desejo então se concretize. Para quem não me conhece, eu sou Carla Zinesi, sou instrutora de yoga e de meditação, sou acupunturista, trabalho com a medicina tradicional chinesa faz mais de 15 anos, sou hipnoterapeuta e estudo a consciência humana com o intuito de auxiliar os meus alunos e os meus pacientes. Vamos lá então para o capítulo 18, como o subconsciente elimina bloqueios mentais. E se aquilo que hoje parece um bloqueio intransponível fosse, na verdade, apenas um hábito mental que você pode substituir? Já parou para pensar nisso? Falamos sobre o perdão no vídeo passado. Como é que você está trabalhando isso? Então, muitas pessoas, elas vivem presas nos problemas, nos vícios, nos medos, nos fracassos repetidos, sem perceber que a prisão verdadeira não está fora, ela está dentro da nossa mente. Hoje nós vamos entender como que a mente subconsciente cria bloqueios mentais e principalmente como que ela é também capaz de eliminar esses bloqueios mentais. A gente precisa entender que a gente tem esse poder de trabalhar também positivamente nosso subconsciente. Então, entender que a solução ela já existe dentro de você. Quando a gente enfrenta uma situação difícil, a primeira reação costuma ser de desespero ou de confusão. É a primeira coisa que a gente faz. Mas existe uma verdade libertadora. Toda pergunta já carrega em si a sua resposta. Como assim? A mente subconsciente, ela possui uma inteligência infinita. Ela sabe, ela vê, ela compreende caminhos, os caminhos que a mente consciente não consegue enxergar. Então, quando você muda a atitude mental e passa a confiar nessa inteligência interior, alguma coisa começa a se reorganizar. Então, a confusão, ela dá lugar à clareza mental. E o medo, ele começa a cada vez mais perder força. Então, os bloqueios mentais, eles são hábitos. Todo ser humano é uma criatura de hábitos, né? A gente aprende a andar, a gente aprende a dirigir, a gente aprende a escrever, a gente aprende a falar, tudo isso por repetição, como eu já cansei de falar. Então, a mesma coisa acontece com os pensamentos negativos. Quando um pensamento de medo, de fracasso, de impotência, ele é repetidamente realizado por muito tempo, ele vai se transformar num hábito subconsciente. E a lei do subconsciente, ela é clara. O subconsciente, ele age por compulsão. Ou seja, o bloqueio não é falta de força de vontade, ele é apenas um hábito automático que está ali em funcionamento. E a gente precisa quebrar esse hábito. Então, muitas pessoas tentam vencer os bloqueios lutando contra eles. Só que esse esforço excessivo gera ainda mais tensão, e a tensão reforça ainda mais o problema. Então, a gente precisa entender que assim, a gente precisa trabalhar o subconsciente, mas precisa deixar a ideia aí. E o texto do capítulo 18, ele mostra que coerção mental, ela não cura. Quando alguém acredita que é fraco, que é impotente, que está condenado ao fracasso, essa ideia ela funciona como uma sugestão
poderosa para o subconsciente. E isso acaba agravando cada vez mais o bloqueio. A cura, ela começa quando a pessoa entende que pode substituir um hábito por outro. Não precisa lutar, né? Apenas com um direcionamento consciente. É um trabalho constante, né? Que requer prática e repetição. Então, o subconsciente responde muito mais a imagens e sentimentos do que as palavras. Você fica só falando. É como se você estivesse só lendo um livro sem prestar atenção no que o livro está tentando te mostrar. Então, tenta entrar na cena, tenta sentir o que o autor está falando. É isso que o subconsciente pede para a gente. Então, quando uma pessoa aprende a relaxar, ela entra num estado tranquilo e imaginar o resultado que ela deseja, como já realizado, é muito mais fácil. E o subconsciente ele começa a trabalhar para concretizar essa imaginação, esse desejo. A mente consciente ela funciona como uma câmera fotográfica. O subconsciente ele é o filme sensível. Então, a câmera fotográfica pegou a imagem e o subconsciente ele vai, vamos dizer assim, traduzir essa imagem. Então, tudo aquilo que você grava repetidamente, com emoção, acaba sendo revelado na sua vida. Então, não só pegar as coisas ruins, vamos começar a trazer boas imagens conscientes e levá-las para o nosso subconsciente. O segredo não está em apagar os pensamentos positivos, os pensamentos negativos, desculpa, mas em substituir esses pensamentos por coisas positivas. Então, onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia. Quando o medo, a ansiedade ou a tentação, elas surgem, o convite é bem simples. Traz a sua mente de volta à visão do seu objetivo. Qual é o seu objetivo naquele momento? Então, a chamada de lei da substituição, ela ensina que a imaginação que antes criou todo esse problema, ela pode ser usada para criar a libertação. Então, o contrário também é possível. E a gente precisa trabalhar isso. Né? Existe um princípio poderoso, segundo o autor, que quando o desejo de mudança se torna maior do que o desejo de permanecer no problema, aí a cura já começou. Então, a gente precisa trabalhar com afinco. Se você deseja paz, se você deseja liberdade, se você deseja equilíbrio, se você deseja harmonia, com sinceridade, o subconsciente responde. Por isso que eu aconselho vocês, tenham o livro e leiam as histórias que ele traz. Ele traz exatamente essas histórias do que é que você deseja, e como isso funciona e como isso deu resultado. Né? Segundo o autor, o único obstáculo real mesmo do sucesso, né, para essa realização pessoal, são os quadros mentais que nós sustentamos diariamente. Vamos trocar aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente, com riquezas de detalhes, certo? E a frase que eu trago aqui para fechar esse nosso estudo hoje seria: se os seus bloqueios são apenas hábitos mentais repetidos, preste atenção, hábitos mentais repetidos, quais seriam os novos pensamentos que você está disposto a praticar para criar a liberdade que você deseja viver? Não esqueça de curtir, compartilhar e eu encontro vocês na nossa próxima aula, no próximo vídeo.